Para quem chegou agora, nós estivemos a passar os vídeos, que são objetos, assim, são criações sobre as peças, um sobre o coro dos migrantes e outro sobre uma cena 3 da Vanessa, que os atores que vão fazer em julho leram. E fizemos aqui uma pequenina criação, um objeto sobre isto, em 2 vídeos pequeninos. Queria-vos agradecer estarem aqui. Se calhar vou começar por apresentar a Vanessa e depois penso que cada um de vocês terá oportunidade para fazer perguntas e comentar. Ahm, as peças breves sobre a ascensão e queda de uma egoísta chamada Europa tem 2 lados e tem esta brincadeira de ser quase como uma cassete, não é? Do lado A e um lado B. A Vanessa é uma das dramaturgas convidadas para escrever uma peça curta sobre o que é que tu vias da tua janela durante a pandemia. Ao lado estou eu, está a Júlia Woliewinska, da Polónia, a Deborah Person, que é canadiana, mas vive no Reino Unido, e a Maxi Obexer, que é italiana, alemã e às vezes austríaca, assim, uma confusão de nacionalidades. Um, e é com muito prazer que temos aqui a Vanessa, que tem uma ligação muito grande com Portugal. Para já é galega, eu também sou do norte de Portugal, portanto será fácil acompanharmos. E que conheci em Coimbra no lançamento da revista RGT há 3 ou 4 anos. E fui com uma turma de teatro, da licenciatura de teatro. Eu lembro-me na altura de termos falado um bocadinho sobre a revista RGT e ter feito uma pergunta difícil à Vanessa, de lhe ter dito, então qual é a diferença entre o teatro galego e o teatro espanhol? E que foi respondida e bem. E depois encontrei a Vanessa muitas vezes em vários espetáculos, em Guimarães, no Porto, em Lisboa, e fomos encontrando a miúdo durante estes anos e trocando prendas e peças uns com os outros. Uh, e a Vanessa, entretanto, além de dramaturga, começou também a trabalhar como atriz, encenadora, tem alguns projetos cá, que ela falará melhor do que nós, tem uma peça que ganhou um prémio incrível, um prémio de uma década, uma melhor peça da década de teatro galego. E portanto o teatro dela, por um lado, fico também aqui deslumbrado com o labor de escrita que ela tem, e também com as afinidades que nós fomos aqui trocando. E por isso é um prazer tê-la aqui conosco. E eu não sei para onde é que tu queres começar, Vanessa. Isto é assim, desculpa aqui a falta de jeito. É por onde tu quiseres. Existe também esta peça que nós podemos falar aqui um bocadinho, chamada Idos, que foi escrita para uma estreia que seria em março e que foi adiada devido à pandemia, mas que vai estrear dia 29 e 30 de julho na Igreja do Convento de São Francisco, em Coimbra. E aí acho que a Vanessa já vai estar aqui conosco. Diria. Vanessa, passo-te a palavra, pode ser. Pode ser, boa tarde. Hola, vou tentar falar devagar e falar en galego. Espero que todo o mundo consiga acompañarme. Como explicaba Ricardo, teño unha forte ligazón con Portugal e agora neste momento estou desenvolvendo varios proxectos e en algún momento supoño que acabarei falando portugués. Agora eu que falo é falar un galego
devagariño. Non sei por onde comezar realmente, Ricardo. Eu não sei, tenho uma Agora pergunta. estaba escoitándote e a verdade é que temos unha relación intensa, Sim, porque ese lanzamento da Revista Galega de Teatro foi en 2016, en novembro de 2016. Estamos en marzo de 2021 e efectivamente fomos encontrando en moitas ocasións ao redor do teatro e inspirándonos. A verdade é que o teu traballo tamén para min foi importante a hora sí, de refrescar ideas e de aceptar desafíos como este Wish Close, Europa entre cuatro paredes, no que eu participo con este IDUS. E a premisa, como avanzaba Ricardo, era moi simples, era que o que ves ou viches ou viste durante o confinamento desde a túa xanela. Pero a proposta foi no mes de setembro, cando xa non estábamos tan confinadas e onde se nos pedía, ou nos pedía Ricardo, traballar coa idea da ficción e da realidade. E entón, aí xurde a primeira pregunta, que era como traballar, como abordar esta idea da ficción, da realidade e, sobre todo, como ordenar, como organizar na memoria todas esas vivencias que cada unha de nós tivemos, sobre todo as persoas que traballamos, que estivemos confinadas, quero decir que non teñamos un traballo esencial, que aí se descubriu cales eran esas profesións esenciais e cuales non, que sí que podían sair á rúa ou que teñan contacto co exterior. No meu caso, estive neses 2 meses nesta casa na que estou aínda agora. Quédame un mes para abandonar esta casa, teño que mudar. E entón dime conta que non tiña memorias do exterior, obviamente. A memoria do exterior estaba sempre mediatizada polas redes, polas imaxes, polo relato que chegaban de unha forma artificial. E iso supuxo unha revisión importante de como se nos estaban contando as noticias, de que titulares quedaban un pouco nese arquivo colectivo e entón este foi un elemento co que eu neste IDUS organizo ese contacto co real, que é a través das informacións, das noticias, dos xornais, da prensa escrita, neste caso. A seguinte cuestión era sobre que escribir, porque onde centrar a mirada, porque o desafío era moi amplo. De alguma maneira tamén Ricardo nos convidaba a pensar sobre Europa, sobre a identidade europea, sobre que significa Europa, sobre que significa ser europea, e eu me preguntaba que significa ser europea en Vigo, en Galicia, no extremo de Europa, non? Que en realidade para min non é o extremo. Eu mudei esta idea e realmente para min é o centro, porque o lugar no que eu estou é o centro. Isto ven por un gran traballador, por decirlo así, divulgador da cultura galega, que é o Xurxo Souto, que sempre defende isto, que Galicia non é o fin da terra, é o centro do mar. E eu partillo 100% esta idea. E comecei a ver pola miña xanela, tal e como Ricardo nos pedía, eu aí intentei respetar, como o resto das compañeiras e das colegas, esta idea. E nesta cidade na que eu vivo, en Vigo, hai unha parte, hai un lema da cidade
non, hai un lema non. O lema da cidade neste momento é vivimos nunha cidade fermosa, pero que é unha cidade mariñeira, onde hai é unha paisaxe atlántica importante, pero moitas veces decimos que vivimos de costas ao mar. E entón esta casa ten un pouco isto. Hai un lugar que a paisaxe son as Illas Cíes e a ría de Vigo e o mar, pero do outro lado é un parking. É un parking de carros, hai carros. E eu descubrí, claro, que eu traballo mirando hacia ese parking, non é moi inspirador a paisaxe, pero a mí me serve para concentrarme e non despistar. E entón pensei en que se alguén podería habitar en algún desos carros durante ese tempo que eu estaba confinada, e fun derivando a que pasa con esas persoas en teito. E un día camiñando pola Praza do Rei, que a Praza do Rei é a praza onde se sitúa a Cámara Municipal de Vigo, dime de conta de que había algo que xa non estaba, que era a acampada, o campamento contra a pobreza. E ese campamento coa pobreza foi levantado xusto o día antes o decreto do estado de alarma no Estado español, é dicir, o día 13 de marzo de 2020. E entón dime conta de que hai elementos como a pobreza ou como o senfogarismo que estaba presente, que seguía presente, que estaba presente na miña cotidianidade e na cidade, pero que fora retirado da súa forma de protesta visible, que era este campamento. E entón tomei, peguei un titular de La Voz de Galicia sobre esta cuestión e a partir de aí a pregunta para desenvolver a peza, esta peza breve, era que pasa se a miña veciña ou eu, non? Que pasa se hai unha persoa que precisa dun teito, estou disposta a darllo estaría disposta a darllo neste tempo de pandemia. E aí é o conflicto que se dá entre as dúas veciñas, que unha representa unha xeración maior, unha muller que é ida, de 85 anos, e que acolle a esta persoa sen fogar, sen un teito, e que ademais di que se parece ao seu fillo, que desapareceu hai varios anos. Chegan a este pacto. E a súa veciña é unha enfermeira de uns 40 anos que recibe tamén críticas no seu propio edificio e piden que, por favor, xa que ela é unha persoa de risco porque traballa na sanidade pública, pois que, por favor, non vai a vivir a súa casa. E isto tamén foi feito a base de anécdotas serias, claro, da realidade, de notas que os propios veciños deixaron a certas persoas nas súas vivendas. Entón, así fun mesturando estas realidades e elaborando este desafío que nos presentou Ricardo e que foi moi duro. Foi moi duro organizar as ideas, centrar a cantidade de temas que se abrían e que había ademais un que era vital, que na reunión que tivemos as dramaturgas apareceu, que era esa soidade e ese desamparo da xeración dos máis vellos que remataron lamentablemente en moitas ocasións morrendo en solitario nos lares. E un pouco este sería unha primeira aproximación, non sei.
Obrigado, Vanessa. Não, sempre. O texto As Idos, amnistias, pois, as acho, amnistias, as ilhas. acho que Eu temos acho aqui que é algumas ilhas, não é ilhas. pessoas a falar, vou só Ilha. tentar tirar o som. Ok. Acho que numa primeira reunião que nós tivemos com os dramaturgos, falámos também desta multiplicidade destes olhares sobre a Europa, não é? Porque são muito diferentes, não é? Estar cá em Portugal ou na Galiza, estar no centro da Europa ou ainda no Reino Unido, como é que nós víamos e como é que esta Europa nos representava e como é que nós nos inscrevíamos nisso. Ah, e cada um tinha e tem nos seus textos formas diferentes de dar conta disso. Ahm, e, e o teu texto é muito forte, é muito impactante por isso, porque fala-nos desta ideia de solidariedade que de repente se perde porque temos que estar todos isolados uns dos outros, né? E tu conseguiste, e a dificuldade era também essa, não é? E com tantos temas que tínhamos para trabalhar, tu conseguiste colocar neste Idos, que tu usas este Idos de Março como um título, não é? Como é que ele te surgiu esta ideia destes Idos de Março para título? E depois, se calhar, abriria aqui um bocadinho também esta reflexão para vocês, ou se quiserem colocar questões à Vanessa. Temos também aqui o João Amorim e a Cláudia, que fazem parte do elenco e que leram o Idos, e que ficamos todos muito felizes quando o lemos pela primeira vez e depois fomos traduzindo e trabalhando contigo. Porquê é que colocaste este título, Idos? Pois foi tamén nesta revisión do texto que as personaxes foron mudando, o tema tamén se foi recolocando, pero hubo un momento de estar pensando cara a onde podía ir, cal era o tema máis pertinente e sobre todo o que máis me podía conmover a min e desde o que eu podería falar. Hubo unha imaxe para min reveladora e que foi a que me fixo pensar nesta idea de atención, 14, 15 de marzo son os idos de marzo. E había entón eso, pensei no Xulio César e nese aviso que lle fai o cego, que ao final o cego é o que ve, de que lle dá o aviso, pero aínda que escoita o aviso non atende a advertencia. E eu lembro perfectamente o momento no que estábamos preparando un espectáculo que íamos estrear o día 14 de marzo de hai un ano e estábamos no inicio da semana, uns días antes dese 14 de marzo, lembro perfectamente estar falando coa nosa iluminadora nese momento, Laura Iturralde. Estás vendo que en Italia está todo cerrado e está a policía nas rúas? E era, tú imaginas que eso pode pasar aquí? E claro, unha semana despois estábamos igual. E estamos recibindo advertencias, avisos, pero como temos este ollar de potencia, de lugar seguro, de fogar seguro, parece que non era algo que podía atingirnos. E finalmente había un paralelismo aí que era ese 14 de marzo no que aquí se decreta o estado de alarma e esta idea de estar vendo os avisos, estar recibindo os avisos, que xa non era Italia, xa era China inicialmente meses antes, pero nos negamos a atender e este foi o motivo finalmente de titular Idus e de que este fose un pouco o elemento conector. Ok. Sabes que nós gravamos este pequenino, portanto, as vozes do vídeo, do excerto da cena 3,
que começa a 17 de março de 2020 e gravamos a 17 de março de 2021. Passou um ano e ainda aqui estamos, não é? Ah, hum, se calhar acho que pode ser boa altura para abrir algumas questões aqui à plateia, se podemos dizer assim, aos quadradinhos online. Claro que é difícil falar não conhecendo a peça, mas deixo-vos também à vontade para fazerem perguntas, portanto, não sei se alguém se quer inscrever ou quer começar. Mafalda Cardoso levantou a mão, muito bem. Boa tarde a todos. Olá, Mafalda. Primeiro que tudo, parabéns a todos, porque o vídeo está muito bom e eu gostei imenso. A minha pergunta era de que maneira é que se inspiraram na peça Wiz Claus e como é que foi pegar nessa peça e pôr no vídeo, possamos assim dizer. Nós usamos a ideia da peça do Wiz Claus, do Sartre, usamos apenas como uma ideia de estarmos fechados, não é? Entre as nossas quatro paredes e percebermos qual é o nosso inferno, não é? À procura deste nosso inferno. E portanto serviu assim como mote para a peça que a Vanessa escreveu, o Idos, para a peça que eu escrevi, chamada Adão e Eva entre quatro paredes, a peça chamada Jaula, da Júlia Volvinska, que escreveu sobre sobre a sua reclusão. Portanto, ela foi presa num protesto contra a lei do aborto que na Polónia estava a ser legislada, e a Débora Parsons escreveu uma peça sobre uma peça muito íntima, que é sobre o nascimento do seu filho, e ela passou a gravidez toda em pleno confinamento, e também faz essa ideia, não é, de alguém que está confinado em si próprio, e ela também está, e brinca com isso. E portanto, esta ideia do Wiz Close serviu para isso. Mas e a Maxi Oberkser é engraçado porque a peça dela é muito sobre a pessoa, o ser humano em relação à natureza. É de alguém que passou realmente o confinamento nos Alpes. Como ela diz, pá, estava sedenta de chegar à cidade, a Berlim, porque ela foi para a casa materna. E essa peça sente-se muito isso. Ou seja, não sei se respondi muito bem à tua pergunta, mas no fundo foi um bocadinho isso que nos fez. Eu já tinha percebido pelo vídeo que inspiraram-se entre quatro paredes por causa da quarentena, mas eu queria saber mais e obrigada. Ok. Sim, Eu acho que respondi, não, Vanessa? sim, eu percebi, obrigada. Ana, a nossa cara Ana Magalhães, queres muito bem, sente-te convidada para falar. Tens que ativar o som. Ok. É sempre isto. E Olá, eu, que- Ana. eu, que dou, eu que dou aulas todos os dias por este meio, mas pronto, obviamente. Não vi os vídeos, lamentavelmente, porque eu pensava que começava às 7 horas portanto, foi nessa altura que eu entrei. Não fazia ideia que era antes, mas seja como for, o título da peça, Idos de Março, também me recordou o filme de George Clooney, exatamente homónimo, também ele baseado já numa peça de teatro de uma norte-americana, que obviamente faz também alusão, ele faz alusão não, o tema central é político, tem que ver com os jogos de bastidores das campanhas eleitorais, que nos Estados Unidos são sempre um espetáculo por si próprio, os jogos de bastidores. E portanto, que também já deu asa, esse tema já deu asa a filmes. E eu queria perguntar se nesta peça, e eu creio que terá sempre de haver,
também as questões políticas relacionadas com estas crises humanitárias, porque somos seres políticos, perdão, somos seres políticos e, portanto, mesmo as questões que são de caráter humanitário prendem-se sempre com questões políticas também. E se existe alguma reflexão também a esse nível nesta peça. Sí, obrigada, Ana. Inevitablemente, como ben indicas, hai tamén un pequeno xogo, eu antes decía, alrededor desta praza do Rei de Vigo, aparece tamén o xogo da palabra, a propia palabra do rei, que durante o que eran as nosas saídas ás barandas, ademais dos aplausos, hubo concretamente un momento onde en lugar de aplausos houbo panelada, porque saltaron casos de, bueno, o caso de corrupción por parte do rei emérito. Entón, hai unha parte aí que se apunta e precisamente facendo o seguimento desos 15 días onde se concentra a peza. Nos segundos do 15 ao 30 de marzo é onde se condensa esta pequena historia. Tamén por detrás, a propia unha das personaxes nesa saída a defender ou a berrar contra a corrupción e que hai cantidade de diñeiro se perde non destinado a fondos, neste caso, sanitarios, si, de saúde, fai unha denuncia de recortes, de falta de atención na saúde primaria, na atención primaria. Un ano antes, aquí concretamente, había a renuncia de xefes de servicio da atención primaria na saúde pública precisamente por non poder ofrecer unha atención de calidade. Tamén hai unha demanda de pediatras, entón eso tamén está presente, ese recorte que ao final acaba tendo consecuencias para as persoas e para o benestar das persoas. Hai algunha outra referencia tamén a nivel cultural e hai unha comparativa moi clara que di esta personaxe que pensa no recorte, pensa en 300.000 euros que é o orzamento que houbo o ano pasado para unha investigación sobre o cancro e hai 300.000 euros que foron para a elaboración de un vídeo promocional. Entón, isto percorre toda a peza. Hai elementos sobre a propia Europa e as desigualdades que tamén saltaron sobre que países podían ser máis apoiados ou tiña que recortar máis aínda. Se falaba dos países frugais, o propio Antonio Costa que saiu na defensa de España. Entón, sí, son elementos que evidencian esa falta de solidaridade ou esa desigualdade a que asistimos nun momento crítico e que lamentablemente agora donde vemos os problemas a nivel medio ambiente, a nivel de necesidades básicas, como vemos que en lugar de investir aí e de ser solidarias, parece que se recibe un ataque de maior recorte, un ataque tamén nos recursos ecolóxicos. Entón, esa denuncia sí percorre a peza. Obrigada. Obrigado. Espero non ter falado demasiado rápido. Não, de maneira nenhuma. Nós percebemos bem. Eu creio que toda a gente percebe bem. Sim, acho que... Perfecto. João Amorim, vou socorrer-me de ti. O Sim. João Amorim, quando leu a peça a primeira vez,
exclamou: "Pá, isto é incrível". Tu que, leste a peça e que traduziste e depois, eu com a Vanessa fomos revendo, fala-nos um bocadinho deste lado impactante que teve em ti a peça. É uma peça curta com 3 personagens, hum, mas que tem tem um sítio muito, hum, muito impactante sobre nós, não é? Sobre esta forma de pensar a nossa sociedade, não é? A função de cada um de nós também aqui, não é? Como é que nós nos ligamos uns aos outros. Uhum. De facto, quando li pela primeira vez este texto, e eu sei que por norma nós nestas situações, principalmente quando temos os autores presentes, nós dizemos sempre que é fantástico, mas de facto o texto é mesmo de uma clareza e de uma simplicidade e de uma brutalidade excepcional. Daí que não tenho muitas dúvidas, tenho mais, enfim, reações. Eu recordo-me quando começamos a receber os textos, eu tive muita dificuldade por estarmos tão dentro das coisas. Tive muita dificuldade enfim, de gerir toda a situação. Parecia-me quase como quando começou a pandemia, a RTP2 lançou logo naquela altura uma série sobre a peste. E eu, numa situação normal, veria aquela série. Durante a pandemia tornou-se impossível ver aquilo. Houve malta que durante a pandemia foi ler o Camus e eu disse, é impossível, não pode ser, não consigo. E então tive muita dificuldade, mesmo muita dificuldade, não para entender, mas enfim, porque estamos muito dentro da coisa e essa lógica de às vezes precisarmos de alguma distância para chegarmos a alguma percepção mais concreta das coisas, ainda não tinha sido conquistada, mas aqui a Vanessa colocou-nos as coisas de uma forma tão clara e que eu até quase que arrisco a entrar em ligeiro desacordo com o Ricardo, só numa coisa que ele disse. Se calhar com o texto da Júlia, nós vamos ver de facto uma diferença brutal, principalmente do ponto de vista político da sociedade da Polónia, né? Mas ler o texto da Vanessa parece que estou a assistir a uma situação que poderia muito bem acontecer na minha rua. E acontece a 200 quilómetros daqui, não sei. E acho muito giro esta. Enfim, eu tenho medo de falar porque conheço a história toda, mas em primeiro lugar, acho muito, muito bem conseguida como consegue manter uma situação, ou seja, como o texto tem um propósito também documental, mas ao mesmo tempo que nos agarra pela força da situação daquelas 3 personagens. E acima de tudo, gosto do sentido irresponsável que a Júlia acusa a sua vizinha. E ela, acho, isto não é spoiler, porque está neste texto, quando ela lhe acusa de ser uma irresponsabilidade e a senhora dizer é algo que me agrada. Essa é uma das melhores tiradas que eu já vi da dramaturgia universal. E a outra coisa enfim, que de facto acho que é importante é podermos colocar dentro de uma casa aquilo que as casas esconderam durante esta altura. O que as casas esconderam e o que a pandemia escondeu, e como de repente toda a questão dos refugiados deixou de ser assunto, não é? E eles continuaram a atravessar o Mediterrâneo, sabendo nós que havia menos 7 ou 8 barcos a tentar resgatar as pessoas, tendo a consciência de que, por norma, um barco salva cerca de 14 mil vidas por ano, estavam menos 7 ou 8.
enfim, não consigo imaginar o que é que aconteceu, e a Vanessa chama-nos também a atenção disto, atenção que isto está a acontecer, porque passou a existir apenas um tema na nossa vida, né? Parece que é impossível sair desse tema. E pronto, acho que é isto, enfim, Ok, acho que é obrigado, isso. João. Ah, quando alguém quiser falar, obviamente, tem este recurso de levantar a mão, não é? Que eu não sei muito bem como é que se faz, mas pode levantar simplesmente a mão. Está bem? Uma das coisas também muito. Ricardo, posso interromper? Claro, Para Ana, se claro. pôr no ar, são as reticências que surgem do lado direito do monitor. Clica-se aí e está lá essa modalidade de levantar a mão, está bem? Obrigado. Nós também tínhamos este. Vanessa, no teu texto também existe uma. Se por um lado existe um lado muito documental, em que os dias, as notícias dos jornais, que vão dando conta, não é? Quase como um arquivo deste dia a dia, deste cotidiano fechado durante a pandemia. Partes destes. De momentos que tu conseguiste observar, como esta acampada que foi desmobilizada, ahm, com a falta de solidariedade, com uma série de momentos que tu conseguiste, mas em todo caso tu usas estes mecanismos ficcionais para falar sobre a realidade e com ela chegar ainda mais próximo dela, não é? E isso talvez tenha sido isso que, sei lá, a mim me surpreendeu com a clareza e a forma muito concreta com que tu o fizeste. Tu fazes sempre isto na tua escrita? É uma. O que é que tu. Nós já falamos isto um dia destes, não é? Dos recursos que tu convocas para a escrita. Como é que tu pensas isso quando começas a escrever? Sí, creo que é un recurso, non é unha forma de, sí, de plantear ou de entrar a pesquisa e a buscar. Sempre hai un elemento paralelo, creo que cada vez é algo do que me dou máis conta, que dunha forma ou doutra sempre hai dous mundos que finalmente non sei se converxen ou simplemente van todo o tempo en paralelo. Ás veces son dúas liñas temporais, como foi no caso de Nome Bonita, que foi esta peza que gañou ese premio a mellor obra teatral en lingua galega, da que antes falabas, e que ademais que Ricardo creo que temos que un proxecto futuro de montaxe que tiñas que estar participando tamén, pero o virus impediu, non? Entón aí hai dous tempos que van en paralelo e que ao final confluen. No texto que estou traballando agora para arte e imaxe pasa exactamente igual e vamos avanzando na historia porque vemos esos diferentes momentos de dúas épocas. E eu creo que aquí realidade e ficción tamén se funden para intentar facernos ver que forman parte do mesmo. É dicir, Vanessa é unha Vanessa ficcionada e unha Vanessa real. Hai unha Vanessa que vive Vanessa e hai unha Vanessa que é proxectada cara as outras persoas. E eu creo que neste momento, non sei se vou conseguir responder de forma clara a túa pregunta, sin, ademais, desvelar demasiados elementos, pero estou identificando creo que dous momentos que poden ser un exemplo claro. O primeiro é esa fusión entre a cantidade, case unha homenaxe, homenaxe non é a palabra, porque é imposible agradecer e pedir perdón ás persoas que tiveron que morrer en soidade
nos lares e no último momento da súa vida, e que despois soubemos que foron descobertas polo exército, por exemplo. E entón, o feito de que a irmá desta personaxe de Ida se chame Europa, e que Europa acabe morrendo soa nun lar, creo que é un elemento que funde estes dous planos, o plano metafórico, o simbólico e o plano do real, do que lle pasou a moitísimas persoas, a moitísimas familias. E despois, Joao falaba agora da cuestión dos refugiados, das persoas migrantes que moitas veces conseguen chegar a esta meta que é Europa ou que morren no mar. E neste confinamento, parece que o seguro era estar entre cuatro paredes, entre as nosas cuatro paredes da casa. Pero ao final tamén estamos falando aí das fronteiras que blinda a propia Europa con toda esta crise migratoria que levamos anos vivindo. E aí creo que hai outro exemplo, esta idea de refuxio e fronteira ao mesmo tempo, pero tamén de facer ver que as persoas que poden estar padecendo unha situación de pobreza non só son as persoas que veñen de outro lugar, que aquí tamén se está producindo e agora se vai agudizar. Entón, esta idea de intentar sempre fundir, ou neste caso fundir simbólico ou metafórico e real, foi un exercicio consciente que se foi desenvolvendo a medida que a estructura e os personaxes se iban afirmando e consolidando. Obrigado. Ricardo, desculpa, Diz. essa é muito simples, uma pergunta muito simples. Vanessa, quando começas a escrever, tu sabes onde é que queres, do ponto de vista da história, muito do ponto de vista formal, estrutural, sabes onde é que queres chegar, ou permites mesmo definir um início e tudo a seguir seja uma descoberta do ato de escrever, ou seja, a sequência dos acontecimentos? Hai un inicio, ou pode ser un inicio, pode ser unha voz, pode ser unha imaxe. Aquí o inicio foi Ida, foi sabía que había unha muller de unha certa idade, de 85 anos neste caso, e inicialmente quería facer un diálogo, quería facer un diálogo, unha conversa entre esta xeración que máis veterana, que como di ela xa pasou 2 guerras e 3 infartos e sigue sin ter medo, non, a nada. E quería facer un adolescente, realmente quería traballar sobre unha rapaza, unha muller nova, de entre 14, 15, 16 anos, porque tiña nese momento necesidade de traballar este futuro, esa xeración que tan entristecida neste momento, o que eu percibín así. Pero non conseguía falar desde ese lugar. Entón me aproximei máis aos 40, que xa fala da miña xeración. Aínda non, pero estamos aí. E entón, partindo de aí, e coa idea de traballar esta idea da soidade e da solidariedade. E logo aparecían máis fíos que sabían que de alguna maneira iban estar presentes, pero non conseguía saber cual iba a ser o lugar. E ese non saber cual é o lugar é a forma de escribir e a forma coa que me angustio, coa que teño ansiedade, coa que non descanso e coa que convivín para esta escrita, ata que ao final os elementos empezan a cobrar sentido e a espellarse entre eles hasta que finalmente
toman o rumbo final definitivo. Houve eu diria que na primeira conversa que tivemos com os vários dramaturgos, e a Márcia podes atestar isto, a Vanessa foi a pessoa que tinha já uma estrutura completamente incrível, detalhada, do que iria escrever, não é? Tu tinhas a ideia de 3 gerações, que querias testar, e todos nós falámos muito de coisas assim no ar, não é? Que se desvaneciam no ar, e já tinhas assim um caminho já muito bem traçado. Um, Márcia, Sí. tu achas, tu que participaste na conversa também com os dramaturgos, nós estamos agora aqui um bocadinho suspensos, não é? Esta Europa está suspensa, mas também foi muito cúmplice a discussão que se gerou ou que se está a gerar entre nós, os dramaturgos, e que agora estamos a tentar exportar, não é? E colocá-lo em domínio público e também como é que tu estás também aqui não sei se queres deixar alguma questão ou algum comentário, mas sei que tu ficaste também muito feliz com o nosso este primeiro encontro que nós tivemos, não foi? Sim, boa tarde a todos. Olá. Boa tarde, Ricardo, Vanessa, olá. Hola. Sim, o primeiro encontro eu que estava como espectadora quase, não é? Porque não fazia, não era dramaturga, não é? E portanto, a minha participação era quase como espectadora. Para mim foi muito interessante e de facto eu confirmo o que tu disseste. A Vanessa tinha uma ideia muito clara, já tinha até uma ideia da narrativa e do que iria explorar, e recordo-me que com as restantes dramaturgas e contigo, Ricardo, havia algumas ideias soltas, mas que ainda não se percebia muito bem quais eram os caminhos a seguir. Mas foi muito interessante porque isso permitiu que de facto se tivesse uma conversa sobre um conjunto enorme de temas, sobre um conjunto de abordagens, de metodologias, acabou por ser, ou seja, aquilo que eu percebi como espectador era que de facto existia um enorme espaço criativo ainda, e eu achei isso muito positivo. E achei também que aquela conversa foi de facto muito importante para que depois cada um seguisse o seu caminho, seguisse o seu trabalho individualmente, mas que havia já uma partilha também que era necessária. E a minha pergunta, se calhar, que é essa também a minha enorme curiosidade, depois daquela de ter assistido à primeira conversa, é de facto como é que vocês a partir daí se construíram esta base comum, se continuaram o seu trabalho individualmente e, portanto, claro que depois já com o resultado daquela conversa pensando sobre isso, e se isso se refletiu no vosso trabalho, que depois cada um de vocês foi desenvolvendo individualmente, se tiveram mais espaços de partilha, como é que isso influenciou de facto o caminho que vocês seguiram, e se existiu ou se vocês tiveram esta preocupação de encontrar uma base comum ou não, ou se são de facto peças em que cada um partilha quase individualmente aquilo que é um processo criativo mais isolado, não é um processo criativo tão partilhado, digamos assim. Acho que é essa a minha questão que eu tenho neste momento. E parabéns à Vanessa, porque eu gostei muito dos textos que partilharam, do pequeno texto que partilharam, e estou muito curiosa para que chegue o dia em que possamos de facto estrear a peça. Sim, sim, porque este suspense já está a prolongar-se por demasiado tempo. Mas Olha, obrigada por partilharem connosco mais um pouco este vosso caminho também. eu acho que a ideia foi, enfim, foi uma ideia é um bocadinho tola, não é? Porque esta coisa do online, ainda há pouco falava com a Vanessa, quer dizer, dá-nos mais trabalho, mas por um lado o facto de não termos estreado a 18 e 19 de março e termos que adiar,
também não apetecia, criou-se aqui um vácuo, eu, a Cláudia e a Ana Teresa estávamos a ensaiar e de repente ficamos sem ensaiar, e agora, o que é que fazemos? Não é? Isto foi adiado, e então foi um bocadinho esta ideia de irmos revelando um bocadinho de cada peça, de cada autor, até chegarmos a julho, não é? Até à estreia. Eu passo já a palavra, Vanessa. Aquilo que nós fizemos, por um lado eu criei algumas pastas no Google Drive, onde cada um de nós partilhou outras peças que tinha e portanto, sobretudo algumas em inglês, entre eu e a Vanessa em português e galego, mas outros tentámos partilhar outras coisas que estávamos a fazer. E temos um grupo que vamos falando, um grupo no Facebook, em que vamos partilhando também algumas coisas do nosso dia a dia, fotografias, imagens, mas penso que cada um seguiu o seu caminho, e são portos bem diferentes, e os textos consegue-se perceber isso. São portos, quer dizer, são vários afluentes que eu acho que não vão dar ao mesmo caudal, não é? A foz é diferente, mas que depois isto tudo junto nos dá uma ideia também daquilo que é a Europa. E acho que a Vanessa, nós entretanto falámos algumas vezes, e a Vanessa também me ajudou muito aqui na escrita, também a pôr aqui os pontos nos is. E lembro-me que tu falavas de um escultor galego, em que falavas que a escultura tem múltiplos ângulos, ou ele dizia isto, afirmava que deveria ter 250 ângulos e a fotografia fixa só num, não é? E parece que nós às vezes estamos nisto, não é? E esta ideia também nos conseguiu colocar quase de uma forma fractal esta ideia das diferentes Europas e dos diferentes reclusões que cada um de nós teve. Acho que foi mais ou menos isto, não foi, Vanessa? Nós fomos falando muito durante o processo, né? Sobretudo eu e a Vanessa conseguimos manter essa complicidade. Sí, sí, sí. Antes de continuar así coa resposta ou coa pregunta, así, quería tamén aclarar para que non pareza que estaba contradicindo o meu punto de partida sobre o que lle estaba contando a Joao, que era que efectivamente tiña unha serie de temas moi estructurados e moi claros, pero despois, a hora de empezar a escribir, hai un punto fixo e esos temas claros ou esas imaxes claras son as que permanecen de forma resistente para ver como se van encuadrando ou como fican para outra obra. Solo eso, que o punto de chegada non está determinado. Era así por aclarar este elemento, e moitas gracias. Obrigada, Marcia, porque non lembraba eu ese esquema tan, sí, tan formal, que é certo que o tiña. E realmente ese encontro de todas as dramaturgas foi moi positivo para ver o diferente, para ser consciente das diferentes realidades, para descubrir voces que ata ese momento pois eu non coñecía, e para ver como había sensacións comúns e preocupacións comúns. E teño que confesar que durante un certo tempo fiquei preocupada porque eu pensaba, o que eu escriba, como será lido ou recibido por Julia na Polonia? E en algún momento ou Maxi ou Débora, coa que non puidemos ter aquel encontro. Con Ricardo, eso, como xa nos coñecemos durante hai máis tempo, pois podía intuir, non? E entón eso, de alguma maneira, me condicionou a hora de facer as escollas. E no momento en que deixei de pensar neso e centrei en vamos a reflectir o que está pasando aquí,
a miña lectura máis próxima, máis inmediata, pensando en que esa inmediatez e ese detalle vai trascender. Ou vai servir para documentar un momento, un período moi concreto da vida aquí, e que seguro que se establecen lazos con outros puntos. E entón, con respecto a eso, creo que sí, concordo contigo, Ricardo. Despois a pesquisa foi moi individual e precisamente ofrece un ángulo desde o que mirar Europa, coas diferentes linguas, que eu creo que ademais a cuestión da tradución é tamén vital, a posibilidade de ver como conflúen, neste caso, no portugués, que eu creo que esa foi un desafío tamén importante. E eu creo que esa é a riqueza, precisamente. Claudinha, tu queres nos contar... desculpa, Fernando, já estavas... Fernando Cardoso, Fernando Cardoso, olá. meu caro amigo. Olá, queria fazer uma pergunta, comentário, se vocês me desculpam, que é Claro. este título fantástico da Ascensão e Queda de uma Egoísta chamada Europa. Vocês acham que este título só tem vigor, só tem vigor em fase de estado de emergência? Por outras palavras, quero dizer, esta ascensão e queda de uma egoísta Europa não é um processo recorrente, pandémico, diria eu, desta fragilidade. Veja-se a questão das vacinas, veja-se as declarações entusiasmadas e sobre as questões que estamos a viver nesta Europa, mas eu ouço isto há 30 anos, eu ouço declarações semelhantes, sem vírus, portanto é a única diferença, de seres absolutamente imunizados, digo eu, e que nos dirigem, e portanto ouço... Portanto, isto veio confirmar, de facto, a fragilidade de um conjunto de sociedades e veio talvez confirmar a maior proximidade da morte, que é uma coisa que nós não estamos habituados a lidar com este assunto. A morte é uma coisa que a gente esconde, não é? Os caixões estão fechados, portanto, não é como a morte na Índia, por exemplo, onde as cremações são públicas, mas para dizer que nós temos tendência a esconder aquilo que nos incomoda. E aqui, de facto, defrontámo-nos, mas eu acho que vamos esquecer muito rapidamente, mas defrontámo-nos com a morte ao nosso lado, a morte na rua, no Brasil, em Brasília, que é uma cidade projetada segundo os últimos fantásticos desenhos do Niemeyer e outros, as pessoas estão no chão acumuladas, mortas, portanto. Isto é o quê? Isto é o vírus, é o SARS-CoV-19, que é um fantástico nome, é a ascensão e queda de uma egoísta chamada Europa, de um egoísta chamado capitalismo liberal, estamos a falar de quê? Não, ou seja, não foi uma pergunta, foi apenas Sim. E fico por aqui para já. Olha, Fernando, eu tinha escrito um lado A chamado Welcome to Europe, que tinha este Welcome to Europe, tinha obviamente um olhar irónico sobre esta Europa que fomos construindo e que estávamos também a criar fronteiras, obstáculos, lutas internas, e que ao mesmo tempo me parece sempre tão afastada de nós. Sei lá, obviamente que a minha geração já viajou muito e teve essa oportunidade, a geração mais nova ainda mais, não é? E há uma série de programas que permitiram isso, há também uma capacidade de compreender o outro e de aceitar o outro, mas existia isto. E depois, quando lançamos esta ideia de fazer o Is Close, o lado B, esta ideia deste título, obviamente, o título é roubado ao Bertolt Brecht, que tem um título sobre um herói que tem a ascensão e queda dele, e portanto foi também um bocadinho perceber que tipo de Europa é esta, não é? Que estamos a construir e como é que nós nos sentimos incluídos ou excluídos.
na Galiza, em Vigo, em Coimbra, onde cada um de nós está, não é? Se sente mais próximo ou menos. E portanto tinha também este lado muito corrosivo até, não é? E é engraçado, numa das últimas trocas de mensagens nós falamos um bocadinho disso também com uma das nossas colegas mais europeísta defendia porque estamos realmente em sítios diferentes, não é? Estamos em sítios diferentes com outras necessidades, não é? Cada um de nós, acho eu. Pronto, mas isto é o que eu te consigo dizer Sim. sobre o título e Não, sobre... como não li os textos, não é? Sim, Estou um pois. bocado como espectador perante uma peça que se está a desenrolar à minha frente, Exatamente. mas é muito interessante, claro, um interessante processo criativo como objeto de cena. É interessante. Sim. É. Mas ainda assim, desculpa lá, Ricardo, Sim. também gostava, de facto, por exemplo, a União Europeia tem sido um problema em muitas coisas, mas também gostava de, sei lá, não sei até que ponto Portugal, na sua soberania que tem, perante esta situação que está a viver, teria hipótese de sobreviver sem uma Europa, sem o colo de uma Europa, né? Com todos os problemas que ela, não sei, enfim, sinto-nos demasiado pequenos para conseguir aguentar com pequenos e frágeis, para conseguir aguentar com tudo isto que a pandemia trouxe, não sei, também só não, é um comentário. Sim. Não sei se ajuda à discussão e obviamente podem todos participar. Temos aqui também muitos alunos de teatro, temos aqui muitos leitores de teatro também, muitos participantes da cultura aqui de Coimbra. E temos também um colega galego que eu não conheço, mas que é ator. E nós falávamos também desta ideia, não é? Que estas peças contêm também isso, não é? Contêm este olhar e alguns de vocês talvez não tenham visto, mas lançamos no Facebook da Casa da Esquina e do Convento de São Francisco um vídeo com estes dois textos, O Cor dos Migrantes e o Idos, e utilizamos a imagem também com esta saturação que nós já temos das imagens, não é? Que vemos e que nos estão quer dizer, que estão sempre a acontecer, não é? E tu falavas bem disto, não é? De repente isto está mesmo a acontecer, não é? Porque nós víamos de alguma forma mediada, não é? Pela televisão, com alguma distância, sobretudo esta chegada dos migrantes até cá. Mas agora estamos a ver aqui, não é? Estamos a ver muito próximo, não é? Está muito próximo de nós, não é? A morte, como tu falas, não é? Até esta luta, não é? Um dia destes falávamos disso sobre Antígona e a luta do indivíduo contra o Estado e também a nossa impossibilidade de abraçarmos. Um colega meu um dia destes falou-me disso, que a avó dele num lar sabia que ia morrer e pediu para voltar para casa, para estar com os seus, da impossibilidade de o fazer, não é? Que eu penso que o texto da Vanessa trabalha bem nisso também. Abro aqui um bocadinho aqui o diálogo, não sei se alguém quer deixar alguma questão, se quer comentar. Minha cara atriz Cláudia Carvalho. Olá. Olá. Bons olhos te vejo. Eu já falei com o João e contigo e digo agora à Vanessa, não é por ela estar presente, mas este é um dos meus textos favoritos. Obrigadinho, Cláudia, obrigadinho. Porque acho que é assim muito cru, não é? Assim muito rude. Nós quando lemos assim a primeira vez ficamos aquelas duas personagens, não é? A personagem que eu li, a Júlia, é assim, eu achei piada tu colocares a Júlia na história,
porque ela é uma profissional de saúde, não é? E eu acho piada desde o primeiro confinamento até agora. Para mim, os profissionais de saúde passaram de bestiais a bestas, não é? Eles são um bocadinho agora, ok, eles querem é prémios e querem é não sei o quê. Eu acho piada, ela é rude, é crua, mas ao mesmo tempo traz a nu, no texto, esta fragilidade que estas pessoas também vivem, não é? No dia a dia, estarem a ter que lidar com a morte, mas tu também tens que ser crua, não é? Tens que ser rude para conseguir lidar com isso, porque senão, quer dizer, como é que tu vives? Como é que tu sobrevives? E é assim um bocado, eu acho muito interessante, especialmente ela. Claro que a personagem da Ida também descobre aqui uma série de coisas que estavam esquecidas, não é? Nós esquecemos dos velhinhos que estão nos lares, até à pandemia. Não é? Eles agora, toda a gente fala neles, nos lares, porque há muitos infectados e porque morrem imensos e porque não se podem despedir das famílias, mas antes da pandemia ninguém se lembrava que os velhinhos lá estavam e eles sempre lá estiveram. E sempre morreram de outras coisas e sempre e a razão que a maioria dos que faleceram foram mais velhos e em lares, e há muitos surtos, e havia muitos surtos em lares, mas a verdade é que nós arrumamos essas coisas que não queremos ver, alguém já falou nisso aqui, lá para trás, né? E a pandemia veio trazer isso ao de cima. E eu acho muito interessante o confronto destas duas personagens, porque ela é enfermeira, uma é enfermeira, a outra é idosa, e há um confronto permanente, elas estão sempre a discutir, não são discussões, mas são assim muito cruas uma com a outra. O que é que estás a fazer? Estás-nos a colocar em perigo e a acolheres uma pessoa que nem sequer conheces em casa, não sei o quê. E depois temos lá o fantasma do filho, meio fantasma que aparece e pronto, e que vem dar uma outra perspectiva da história, não é? Eu acho que ele é muito importante lá no texto, não só elas as duas, mas também acho interessante a forma como eu vejo neste momento o texto, porque se tivesse lido no primeiro confinamento, penso que seria diferente, porque para mim estes dois confinamentos foram completamente diferentes. Aliás, nós nas conversas que tivemos com o Ricardo, com os outros atores, com a Ana Teresa e com o João, nós falámos muito nisso, que é a forma como cada confinamento nos bateu, nos está a afetar. E eu acho que parece que é uma coisa muito longínqua. Quando eu li o texto da Vanessa, para mim, eu transportei-me imediatamente para o outro confinamento, aquela coisa do vai ficar tudo bem, vai dar arco-íris, e não sei o quê. E agora não é nada disso, não é? Agora é um bocado... é muito diferente. Mas, não sei, acho piada essa diferença e pronto, e gosto imenso do texto e estou ansiosa por fazer e acho que estou convencida que as pessoas que aqui estão, pelo menos, estão muito curiosas, porque nós temos o privilégio de conhecer o texto e eles não. Não é? Mas pronto, é isso. E obrigada, Vanessa. Obrigada eu. Ui, acabas de así lanzar moitas ideas e tamén que reactivan a miña memoria. A verdade é que non pensara nesto, Claudia, nesta percepción dos diferentes confinamentos. Claro, este foi unha memoria dese primeiro, no? Casi do primeiro mes de C, despois da COVID. Porque incluso esa memoria de todos esos días é confusa. Eu tiven isto que volver a revisar os arquivos, os xornais, saber cual era a orden, non? Incluso das noticias, dos feitos. Había feitos que pensaba que pasaran semanas ou meses despois. E con respecto, entón non pensara efectivamente sobre o casi ahora confinamento permanente que temos, non? Esperemos que non sexa perpetuo,
que todo vai pasar. Que eu creo que sí. E sobre as personaxes, a idea é precisamente tamén eso, é atopar o lugar de solidariedade, que ao final é un lugar da fragilidade e da necesidade desa escoita e de defender o ben común, os intereses comuns e non únicamente os propios, que eso, cando de repente nos pechamos para interese individual ou común. Realmente aí nos decían que era por interese común, ¿no? E por non crear máis, por non crear esa presión sanitaria e demais. E son dúas miradas, eu creo que elas tamén dunha certa, unha empatía con esa persoa que necesita ese teito, o que necesita non morrer soa, e non vou decir nada máis con respecto a isto, pero tamén ten un interese de compañía a ida a persoa idosa, que non é unha idosa estereotipada, é unha idosa chea de vida e rebelde e con todas as posibilidades do mundo e coa cabeza aberta, non? A vida e as diferentes formas de vela. E no caso de Xulia, ela fai o seu traballo. E ela arrisca a súa persoa por facer o seu traballo. E eu non creo que ela sexa máis ruda que os seus propios veciños. Entón vive nun ambiente realmente hostil, donde unha persoa que está facendo o seu traballo sin maiores premios, nin medallas, nin méritos, simplemente está facendo o seu traballo, recibe un trato hostil e banal. Entón, nestes paradoxos nos movemos permanentemente. E atopar ese equilibrio dentro desa rudeza, porque estivemos atravesando semanas moi hostís e moi duras e moi incertas, era o contexto no que tiñan que atopar a súa humanidade, que eu creo que eso é o que ao final non claudican desa humanidade. Entón, hai unha certa esperanza, eu creo, aínda que despois non exista nada fora, non? Está bem. Gonçalo, levantaste a mão, queres fazer alguma questão? Primeiro, queria desejar boa tarde, Boa tarde. ou boa noite, não sei o que é que vocês Já. preferem. E realmente dar os parabéns ao trabalho realizado, ou que está a realizar-se, porque realmente é uma ideia genial partir de um texto que é puro existencialismo e transpô-lo para uma ideia que, à partida, tem como base um confinamento. E a ideia a pergunta que eu queria colocar é: de que forma é que conseguiram transpor esta ideia de existencialismo para a vossa peça do Idos, e de que forma é que fizeram esse trabalho de transposição, digamos assim? Responde, Vanessa. Caramba! Podes Non dizer que sei. non percebeste. Non, quero decir que estaba ahora tamén pensando un pouco nesta última idea que estaba compartindo a través das personaxes e non sei se de alguma maneira ese fío pode servir para responder a Gonzalo, mas creo que non. Creo que deberei desenvolver un bocadiño máis. A verdade é que non sei por onde concretar. Non sabería por onde concretar, Gonzalo.
Acho que ficaste sem resposta, Gonçalo. Sí, sí, Nós não creo temos resposta para que tudo. di. Claro, claro. Eu não sei se alguém, se calhar podíamos encerrar as inscrições para falar. Andrés, Óiseme, escoítaseme. sim. Sí. Tiña unha pregunta para Vanessa. Moitas veces traballas a partir de personaxes reais, persoas que existiron na realidade, pero non sempre. A miña pregunta é esas veces que xorden personaxes que non teñen nada que ver coa realidade, que xorden puramente da túa creación, de onde atopas como te chegas á creación deses personaxes? Porque coñecendo a túa obra, eu sei que hai unha gran parte de personaxes que sí que teñen unha pequena preexistencia na realidade ou noutra ficción. Sen embargo, ás veces non. E teño moita curiosidade por saber por que ás veces non. Por que aparecen eses que dis, sempre parece que é unha forma, unha maneira de crear, non? Pois interésame a enfermeira, eu recordo iso nas noticias, no telexornal. Recordo unha enfermeira que a trataron mal os seus veciños. E, bueno, coa miña curiosidade, cando non partes da realidade, de onde, por qué? De onde atopas a necesidade para crear algo que non parte da realidade? Bueno, pero aí realmente sí que parto, Andrés, da realidade. Sí, porque no excerto que presentaron, interesoume moito esta proposta de a información que tiñan, non? De que esas voces son as que escoita unha veciña ou un veciño, non? As voces de Ida e de Xulia. E entón estamos escoitando agora esa conversa entre as dúas, esa escena 3. Esa era a idea, non? Na que partistes, se non entendín mal. E eu de alguma maneira me inspirei nas veciñas que teño. Entón sí que parto da realidade, por iso digo. Teño concretamente unha veciña arriba, que é unha señora maior, que é unha persoa de 80 e bastantes anos que ten un problema de xordeira, e entón eu escoito a súa televisión, escoito a súa música, obviamente non escoita de Clash, pero eso é algo que eu fui incorporando, non? E entón, de unha certa maneira, sí que me inspiro na realidade, e a señora maior influiu a hora de escoller, non? Tamén esta ida, supoño. Porque ela vive soa, e o seu fillo ven ás veces, que ademais eu sei que ven porque escoito as conversas. Isto non sei se estarán asistindo de alguma maneira no Facebook, saberán que está formando parte dunha peza de teatro. E entón, neste caso, sí que parto dunha realidade, ademais de que me parecían protagonistas indiscutibles. Eu neste momento, as miñas, que serían os avós, xa lamentablemente non os teño e faleceron, pero hai analoxías, non, que podo facer. E entón, esa era unha figura que para min era protagonista neste momento, e a teño próxima, quero dicir, teño a 2 metros arriba. E a idea da enfermeira tamén, porque era outro elemento protagonista e en contacto e exposta, non, o contaxio. E nesa exposición, o seu traballo é intentar que a xente sobreviva. E houbo, efectivamente, moitas informacións e moitas noticias sobre persoal sanitario maltratado de alguna forma polos veciños, pero tamén de persoal que protestou para poder ter mellores condicións
e foi sancionado de alguna forma. E hai concretamente unha persoa dun hospital de aquí que foi retirada do seu posto. E entón eu me basei nesa persoa concreta. Despois, a partir de aí, mesturo todas as ideas que creo que poden entrar dentro do que quero contar. Entón, sí que partín da realidade. Sempre parto da realidade. E logo teñen unha parte de min, cada unha delas. Entón, sempre parto da realidade. Obrigado, Vanessa. Há mesmo assim alguma última questão que vocês queiram colocar ou um comentário fazer? Antes de terminar, queria dizer que no próximo mês será dia 23 de abril e será à mesma hora e vai ser com a Júlia Wolevinska, polaca, e portanto será uma sessão em inglês. Estão todos convidados a aparecer. Vanessa, antes de passar, Ana, tu entretanto estás a trabalhar um espetáculo com o Arte Imagem no Porto. Quando é que vocês, um texto Lázaros, quando é que estreiam? Era para estrear o 13 de abril. E os ensaios ian iniciar esencialmente o 24 de xaneiro. Estamos sempre, a COVID e o confinamento sempre interrompe grandes momentos profesionais. Agora estamos traballando online e se todo corre ben, aínda non sei se lanzar a data porque estamos a espera de saber se levantan as fronteiras e podemos ir a traballar tanto eu, que son a encenadora, como un dos intérpretes e tamén o compositor musical, podemos traballar ali. David González. Entón, en xuño, será no mes de xuño, se todo vai ben, Especies Lázaro é o texto, que foi un desafío que agradezo inmenso. Estou moi satisfeita e o proceso coas compañeras de Arte Imaxe está sendo, como non podía ser de outra forma, enriquecedor e valiosísimo. E eso, espero que poidamos finalmente presentar e que poidades vela. E ademais, teño que decir que eu estaba rematando de escribir Especies Lázaro e estaba rematando de escribir Idus. Entón hai un momento así de contacto entre os dous traballos. Estão convidados para junho, o Arte Imagem no Porto, e em julho, em Coimbra, o Idus da Vanessa. Ana, querias deixar um último comentário ou questão? Sim, com o último comentário. Quando é que o Clube de Leitura Teatral vai à Galiza? Eu acho uma belíssima ideia. Eu não sei se posso responder, tenho muitos coordenadores ao meu lado. Tenho um grupo de coordenadores para um comitê para discutir isso, mas era incrível irmos à Galiza, era incrível. Então não era, e assim, nós podemos custear as viagens. Vanessa, vais ter que apanhar connosco lá na Galiza. Pois, atención a isto, vamos a ficar en contacto. Ademais, Ricardo sabe que estamos intentando conseguir poder facer este proxecto en galego, entón podería ser unha excusa perfecta, non? De poder vir facer as pezas breves de ascensão e queda dunha egoísta chamada Europa na Galiza. Exatamente. Imos ir conversando, entón. Sim, a Ana Magalhães, a Misé, que está aqui embaixo, o João, leram parte do lado A no Clube de Leitura em novembro passado, ainda antes do nosso confinamento. Pois eu creo que no mes de xullo, cando nos vexamos presencialmente en
en Coimbra, que ademais de todas as pezas eu creo que vai dar para debater e comentar, como indicaba o Fernando, sobre esta idea de Europa, e se estamos falando só de Europa ou se estamos falando de neoliberalismo. Eu creo que aí podemos comentar e combinamos para a vosa vinda a Galicia. Muito bem. Não Muito bem. prometas que elas vão No, vão temos que atrás de falar ti. ali, temos que combinar ali se é posible, se as fronteiras están abertas e... Exatamente. Ricardo, tu não sejas Eu adoro a Galiza. Adoro. Também eu, por isso, é um bom pretexto. Nós só precisamos do pretexto, está bem, Exatamente. Ricardo? Não sejas como é que se diz, não sei o que é festas, quebra-festas, Traga festa. qualquer coisa assim no género, está bem? Vamos sonhar, pelo menos sonhemos, não é? Está bem, meus caros, muito obrigado por terem participado. Obrigada. Obrigado a todos também. E claro, se tiverem mais questões ou podem fazer chegar a nós através do Facebook da Casa da Esquina ou do Convento de São Francisco e faremos chegar também à Vanessa se quiserem deixar mais comentários também. Foi um prazer ter-vos à nossa frente nestes quadradinhos e esperemos que pelo menos em julho, 29 e 30, estejamos todos juntos a ver o espetáculo. Vamos fazer por isso. Obrigada, parabéns a todos vós por podermos estar aqui a falar de teatro e parabéns, Vanessa, quero muito ver essa peça, está bem? Beijinhos a todos. Esperemos vernos. Obrigada. Obrigada. Adeus. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado.